Amém, galera. Abre sua Bíblia em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ser direto ao ponto. Amém ou misericórdia? Pegou. Vamos lá. Versículo 7. A segunda parte fala assim. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente os que creem. Recomende e ensine essas coisas. Até aí. Pois então, essa semana Deus tem me incomodado a respeito disso que está escrito aqui, a respeito da gente buscar algo novo de Deus, né? A respeito da gente buscar o vinho novo de Deus, né? Como fala lá. Então, Deus tem falado comigo a respeito disso, e é isso que eu queria compartilhar com a igreja. E vendo também a realidade de muita gente aí que já tem na caminhada longa com a gente, no manifesto. E outros também que vêm de outras denominações e já tem uma caminhada boa também de igreja. Com o passar do tempo a gente vai se cansando, né? Essa é a verdade. Com o passar dos anos, com o nosso dia a dia, as nossas rotinas, aquilo que a gente faz na nossa vida durante a semana e aquilo que envolve a vida da igreja, isso de certa forma vai pesando no nosso coração. E aí vai nos sufocando um pouco. E aí a gente vai sendo engolido, às vezes, pela correria do dia a dia, pelas semanas, pelos dias que tem passado tão rápido. E aí o nosso coração fica sufocado de tanta coisa que a gente está fazendo, que a gente está empenhando. E não que isso seja pecado, mas porque essa é a vida, né? Se a gente for ficar parado, a gente vira estátua, né? Então, as demandas da nossa vida, elas nos impulsionam a andar para frente, a correr. Mas a gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que olhar muito para o nosso coração para ver aonde a gente tem ido, para ver quais têm sido as nossas motivações. Analisar a nossa vida e ver aonde eu estou hoje, o meu relacionamento com Deus. Será que ele é o mesmo quando eu converti? O meu nível de conhecimento, o meu nível de intimidade e sabedoria da palavra? Ou será que ele progrediu, né? Será que ele aumentou? Então, Paulo, quando ele escreve essa carta para Timóteo, ele lembra isso, né? Ele fala, olha, para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Mas o exercício espiritual tem um valor para tudo, que o resultado é a vida. Então ele faz essa comparação. Ele fala, olha, se você quer crescer em Deus, você precisa fazer exercícios espirituais. Assim como os exercícios físicos, ele tem alguma utilidade, os exercícios espirituais, eles são mais importantes ainda, porque ele vai gerar vida. E aí, pensando nisso, eu comecei a ligar algumas coisas que é totalmente relacionada a isso, que são em relação aos nossos hábitos, que irá resultar naquilo que a gente vai ver lá no final, depois que eu vou amarrar. Então, o que é um hábito? É uma ação que se repete com frequência e regularidade, um costume. Ponto. Isso é um hábito. Todos nós aqui temos vários hábitos, sejam eles bons, sejam eles ruins, mas coisas que a gente faz com frequência. E às vezes faz sem nem ver, no automático, a gente já está ali pré-programado para fazer algo.
Isso são os nossos hábitos, isso são aquilo que a gente faz. Então, nos exercícios físicos, aqueles que estão buscando aí uma saúde boa e tudo mais, eles são de extremamente fundamentais. Por quê? Porque se a gente pegar a maioria e for no médico, principalmente os homens aí que não vai, né? Vai até assustar, né? Porque vai falar, velho, não sei como que você não morreu ainda. Tanto de exame, tanto de coisa que o cara vai falar para você lá. E aí, você vai tomar aquele susto, né? Falou, não, velho, eu tenho que mudar. Tenho que praticar exercício, eu tenho que mudar minha alimentação. E aí você sai com aquilo na cabeça. Você sai com aquele veredito do médico ali, falando, ó, se você não mudar, daqui 6 meses você morre. Ou daqui 5 anos, tanto faz e etc. E aí a gente sai com isso na cabeça, né? Mas é preciso que alguém, que um profissional da área, que um médico nos fale o que está errado ali. Nos abra os nossos olhos e fala, ó, que esperto. Muda os seus hábitos. E aí ele vai passar um monte de receita de remédios, um monte de recomendações, para que a gente possa mudar a nossa vida, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas que recebem esse diagnóstico, no começo todo mundo se esforça, né? No começo todo mundo faz aquilo que tem que ser feito. Mas a grande maioria não chega até o final. Começa poucos dias, poucos meses e depois para. E aí depois volta tudo de novo. Então, por quê? Porque é muito difícil. Mudar hábitos é muito complicado. Vícios, coisas que a gente faz que nos dão prazer, que são bons, mas que não fazem bem para nós. Porque se fosse fácil, a maioria das pessoas não teria problema de saúde, a maioria das pessoas viveriam mais, se cansariam menos, e etc. Mas é muito difícil. É muito difícil mudar hábitos, porque o nosso sistema, o nosso organismo, a nossa vida, ela já está programada para fazer um monte de coisa que a gente já vem fazendo já há muitos anos. E para mudar isso é muito complicado. E aí, o que isso tem a ver, né, com a nossa palavra? Tem tudo a ver. Porque os exercícios espirituais são da mesma forma. Hoje, Deus está falando, se você não mudar os seus hábitos espirituais, você vai morrer espiritualmente. Você vai virar estátua. Pessoas novas vão chegar na igreja com todo o gás, com todo o ânimo e vão te passar. Se você não mudar os seus hábitos. Se você não mudar a sua maneira de viver a vida. Se você não mudar a sua maneira de se relacionar com a igreja. Esse é o ponto principal hoje. Mudança de hábitos. Porque a gente vê, às vezes, muita gente reclamando. A gente vê, às vezes, nós mesmos nos pegamos desanimados. Sem, às vezes, uma revelação da palavra de Deus nova. Sem ser aquela que o pastor traz. Sem ser do culto, sem ser do pequeno grupo. Mas a gente não faz nada. A gente espera a semana passar para que a gente chegue no culto e receba uma palavra. E aí ela sobe lá o nível, né, de energia, de vida nossa, até sábado que vem. Aí chega aqui domingo que vem, a gente já está baixo. E aí a gente vai nessa, esperando o culto de domingo, esperando pequeno grupo, esperando alguém dar uma palavra. Mas nós não temos buscado o novo de Deus na nossa vida. Nós não temos buscado o vinho novo que Deus quer derramar sobre cada um de nós. E aí a gente vai vivendo a nossa vida com o vinho velho. E aí esse vinho velho, ele vai produzindo uma angústia no nosso coração e uma saudade daquilo que nós já vivemos antes. De um tempo quando eu me converti, de um tempo em que eu estava com fogo no coração do Espírito Santo. E aí esse vinho velho, ele vai nos estragando por dentro. Porque ele faz mal. No momento em que a gente deixa de buscar o vinho novo. No momento em que a gente deixa de buscar a revelação nova de Deus para a nossa vida.
Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou antes, é bênção demais. Você vai guardar isso para o resto da sua vida. Mas vai apodrecer se você não buscar mais. Se você quiser progredir com Deus, não adianta você ficar contando o seu testemunho de acampamento, de conversão, pelo resto da vida. Deus quer fazer grandes obras na nossa vida. Mas para isso a gente precisa mudar. Para isso a gente precisa ter fome e sede, assim como nós tínhamos quando nós encontramos a Jesus Cristo. E aí, às vezes, por isso que a gente está desanimado hoje. Por isso que, às vezes, a gente pega naqueles pensamentos, ai, como era bom antes, ai, como era bom aquela época, como foi bom aquele acampamento, e etc. E nos prendemos a isso. E isso nos aprisiona. Porque a gente passa a viver do passado. A gente passa a viver de experiências passadas. Mas se você quer progredir em Deus, essa noite Deus está falando, tem vinho novo para nós. Tem algo novo para você. Mas vai ser preciso mudar algumas coisas. Vai ser difícil. Assim como a pessoa recebeu o diagnóstico do médico, falando que ela precisa mudar os hábitos dela. Vai ser difícil a gente mudar os nossos hábitos que nós fomos adquirindo ao longo da nossa vida cristã. E aí, eu peguei uma frase de Albert Einstein que fala assim: insanidade é fazer sempre a mesma coisa várias vezes, esperando obter um resultado diferente. Então, às vezes, a gente quer algo massa, a gente quer algo novo de Deus, uma revelação de Deus. Mas a gente está fazendo do mesmo jeito. A gente está continuando a viver a nossa vida da mesma forma. Sem esforço algum, sem fazer morrer o nosso eu, sem buscar da palavra. E aí não vai produzir nada de diferente. Não vai produzir nada de novo. Porque nós estamos amarrados na nossa rotina. Nós estamos amarrados e algemados naquilo que nós fazemos sempre. E aí a gente vai indo automático, a gente vai indo, caminhando, às vezes sem saber para onde está indo. A gente às vezes vem para o culto porque tem que vir, ou para ver os amigos. Aí a gente deixa de vir ao culto ou se encontrar com os irmãos para chorar na presença de Deus. Para clamar desesperadamente por Deus, para que Ele fale conosco. E aí muitas vezes a gente vem fora dessa perspectiva. Aí você fala, nossa, mas tem 1 ano que eu venho no culto, tem 2 anos que eu faço parte do manifesto, mas se a motivação do seu coração estiver errada, estiver em outras coisas, não vai acontecer nada. Você vai poder vir no culto, nos pequenos grupos, etc., jejum, campanha, oração, toda semana. E se tiver programação durante a semana, você vai em todas. E aí você vai no culto, aí você vai no acampamento, você vai no encontro, e nada acontece. E nada vai acontecer. Porque a motivação do nosso coração muitas vezes está em outras coisas. E aí a gente está repetindo isso. A gente está vivendo da mesma forma. A gente está vindo e fazendo as coisas, e repetindo, e esperando às vezes que aconteça algo novo. Mas não vai acontecer. Se a gente não buscar, se a gente não fizer tudo de diferente, se a gente não começar a ver a vida, se a gente não começar a ver e a fazer outras coisas, o resultado esperado vai ser sempre o mesmo. E aí você vai colher decepção, você vai colher amargura, você vai colher tristeza. Porque o seu coração, ele está com vinho velho. Porque a nossa vida, ela está baseada naquilo que Deus um dia fez. E a pergunta é essa: como nós temos levado a nossa vida? Será que nós precisamos mudar alguns hábitos?
para que a gente possa experimentar coisas novas em Deus? E aí eu vou começar a te ajudar agora, e a me ajudar. Porque é muito difícil. O cara que foi no médico, ele precisa de uma receita. Ele precisa de... que o cara dê um choque de realidade nele e fale, ô, acorda. E é isso que Deus tem feito comigo. E eu creio que é isso que Deus quer fazer com você também. Que às vezes você está morrendo. Então, para a gente experimentar o vinho novo de Deus, para que a gente possa viver o novo de Deus na nossa vida e buscar a revelação do coração do Pai para o nosso coração, sem a intermediação de terceiros, primeiro, a gente precisa começar a mudar os nossos hábitos aos poucos. Não adianta eu não ter paciência para a leitura, e se eu quiser começar a pegar e ler a Bíblia 5 capítulos de uma vez, eu não vou dar conta. Se eu não tenho o costume de orar em casa, não adianta eu querer ficar 1 hora orando, eu não vou dar conta. Então, começa aos poucos, mudar os hábitos espirituais aí na sua vida, na minha vida. Se você não tem o costume, o hábito de ler a palavra durante a semana, começa a ter. Começa a ler um versículo. Começa a orar com Deus e falar 30 segundos, 1 minuto, sem ser aquele negócio que você está correndo e, oh Deus, e tal. Não. Para um pouco a correria. Às vezes o que Deus quer que você faça é que você pare um pouco. Feche seus olhos e sinta a presença dEle. Se tranque no quarto, vá para um parque, olhe para cima, mas pare. E desfrute pelo menos um pouco da presença dEle durante a semana. Mas isso tem que ser gradual, isso tem que ser aos poucos. Não adianta o cara que nunca fez atividade física ir para a academia e malhar lá 1 hora. No outro dia vai nem conseguir andar. E nunca mais vai querer voltar. Então, tem que ir aos poucos. Tem que ir devagar. E na nossa vida, com Deus, a mesma coisa. Se a gente quer mudar os nossos hábitos, a gente precisa começar de leve. A gente precisa ir devagar. Para que a gente não espane rápido. Segundo, tem que ter frequência. Para mudar hábitos, a gente tem que ter frequência naquilo que a gente quer estabelecer na nossa vida como meta. Então, eu preciso, às vezes, estabelecer horários. Às vezes, estabelecer dias para que eu treine o meu eu e a minha rotina e a minha agenda para aquilo. Porque não adianta. A mesma coisa, o cara ir na academia lá uma vez, ou correr no Parque de Sabiá lá uma vez, e depois ir daqui 1 mês. Não vai fazer diferença nenhuma. Da mesma forma, na nossa vida, a gente tem que ter frequência. Frequência de leitura da palavra, de oração, de estudo. Precisamos ter esses novos hábitos, se a gente quer experimentar o vinho novo de Deus. Terceiro, a gente precisa ver os benefícios futuros. Por quê? É a mesma história. A pessoa, às vezes, que quer emagrecer, ela precisa se ver magra, às vezes. Ela precisa ver o resultado que aquilo vai gerar no futuro. E não aquilo que é o presente dela. Ela precisa ter um foco, um objetivo. Então, por isso ela vai começar aos poucos. Por isso ela vai fazer aquilo que o médico falou aos poucos. Porque ela quer mudar o seu hábito alimentar, a sua rotina. E ela está olhando lá na frente. Porque se ela quiser viver mais, desfrutar da presença dos amigos, dos filhos, dos netos, sei lá, etc., ele vai ter que mudar. Então isso já é um combustível para que ele permaneça firme no propósito. E na nossa vida é a mesma coisa. A gente precisa ver a nossa vida com Deus lá na frente. A gente precisa ter esses novos hábitos. A gente precisa adestrar o nosso coração para que a gente possa conhecer mais Deus. Para que a gente possa se relacionar mais com Ele. E aí daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, etc., você vai ver como você vai estar. Você vai estar liderando pequeno grupo, você vai estar pregando aqui no culto de domingo, você vai estar pregando em outros cultos, Deus vai te enviar para outros lugares.
E aí você vai crescer. Você vai experimentar grandes coisas com Deus que você às vezes não experimentaria se você permanecesse na mesma. Então veja lá na frente. Veja onde Deus quer te levar. Se você tem um sonho, se você tem um chamado para missão, vê se hoje você está condicionado, se você está preparado para ir para onde Deus quer te levar. Então Deus trabalha no processo. Ele não trabalha no resultado final. Às vezes Deus não te levou ainda porque você não está preparado. Às vezes as coisas não aconteceram na sua vida ainda porque Deus sabe onde está seu coração. E que se Ele der aquilo para você, você vai se corromper. Mas quando a gente começa a adestrar a nossa vida, quando a gente começa a ler a palavra, a orar mais, a buscar mais de Deus, a gente começa a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E aí a nossa vontade vai ser a vontade do Pai. E aí tudo aquilo que a gente pedir vai ser aquilo que o Pai queria que nós pedíssemos. E aí a gente vai orar segundo o coração do Pai. E aí a gente vai deixar de ficar emburrado porque Deus às vezes não está dando aquilo que a gente quer. Que Deus não está fazendo da forma que a gente queria. E quarto, para mudar os hábitos, a gente precisa sair da zona de conforto. A gente precisa sair do nosso comodismo. Nós precisamos fazer coisas diferentes. Precisamos nos esforçar. É sair da nossa zona de conforto. É a gente mudar às vezes a nossa agenda por completo. É a gente deixar de fazer só as coisas que nós gostamos para fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer como igreja. É a gente se envolver no evangelismo, na ação social, na visitação, na oração, nos shows de sábado, se envolver no projeto do novo culto. É mexer as águas, gente. Não adianta, porque se você ficar vindo aqui sentando na cadeira, esperando a gente dar ordens, esperando a gente botar o chicote nas suas costas, isso não vai acontecer. Então sai da zona de conforto. Se você está achando que a sua vida está ruim, sai um dia com os meninos aí que estão entregando as cestas e vai ver se sua vida está ruim. Vai ver uma mãe lá que foi abandonada pelo marido e tem 3 filhos para cuidar e um deles tem deficiência cerebral. E ela não pode trabalhar um trabalho fixo porque ela tem que cuidar dele. Será que a nossa vida está ruim? Sai cochilão às vezes e vai no orfanato aí, vai numa casa de idosos. Mas se você continuar vivendo a sua vida e olhando para as pessoas e para o mundo com os olhos que você está hoje, nada vai mudar. É preciso sair da zona de conforto. É preciso sair do nosso comodismo, é preciso fazer coisas diferentes. É preciso ousar o nosso coração. Bom, não é, mas é necessário. Mesma coisa que não é bom, não é agradável às vezes comer fruta, legume, verdura, etc e tal, mas é bom para a nossa saúde. Então a gente come pensando na nossa saúde, não porque aquilo é gostoso. Então na nossa vida é a mesma coisa. Porque às vezes a gente está querendo fazer só aquilo que nos agrada, só aquilo que é legal. E aí por isso que a gente fica mimado demais. Então Deus está chamando nós como igreja a sair da zona do conforto, a se envolver nas paradas. Se você tem reclamado demais da vida, faça isso. Essa semana eu fui lá com o Diogo e com o Adriano, na casa dessa mulher. E isso mexeu comigo. Então eu te desafio mesmo. Vai atrás, procura. Porque se você tem reclamado demais, você pode ter certeza, meu irmão, nossos problemas não são nada. Que tem gente muito pior que nós. E último, é preciso matar a natureza do nosso velho homem.
Se a gente quer buscar o vinho novo de Deus, se a gente quer viver coisas novas em Deus, a gente precisa assassinar o nosso velho homem, a nossa velha natureza pecadora dia após dia. Porque a nossa natureza, ela vai nos levar ao lado contrário àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. A nossa carne, ela nunca vai escolher Deus. A gente sempre vai preferir ficar em casa, vendo televisão, mexendo no Facebook. A gente sempre vai preferir outras coisas. A gente nunca vai querer, às vezes, chegar no culto mais cedo para fazer algo diferente. A se envolver, às vezes, com o ministério infantil, a se envolver com louvor e etc. Porque a nossa carne, ela nos leva para mais longe de Deus. E se a gente não matar o nosso velho homem, nós não vamos experimentar o vinho novo de Deus na nossa vida. Porque o velho homem, a nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai querer o vinho velho, para que a gente fique estático, para que a gente vire uma estátua, para que aquilo ali comece a nos fazer mal e nos impeça de buscar a revelação de Deus para a nossa vida. Então não é nada agradável, às vezes, ir entregar uma cesta básica, sair, às vezes, de uma atividade que você gostaria de fazer. Não é nada bom você fazer uma visitação. Não é nada bom você chegar aqui mais cedo para poder ensaiar e, às vezes, brigar com alguns irmãos. Mas Deus vai trabalhando. Deus vai moldando o nosso coração no meio disso tudo. Deus vai falando coisas novas, que se a gente ficasse em casa coçando, nós não iríamos experimentar. Então, meu irmão, essa noite é a noite da gente mudar os nossos hábitos. É uma noite da gente sair daqui e chegar em casa e, ao invés de mexer no Facebook, a gente desligar tudo e começar a anotar coisas, a anotar novos hábitos que a gente precisa adotar antes que seja tarde demais. Antes que você meta o pé no balde e fale, eu não quero saber mais disso. Mas Deus está falando, eu quero derramar algo novo. Eu quero derramar o vinho novo sobre você e sobre a igreja. Mas é preciso que o povo, é preciso que você saia dessa zona de conforto. É preciso que você mexa as águas, que você mova, que haja movimento. Então deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 22, ele fala assim, ó, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. A sua vida está uma rotina. Você não tem mais saco para ler a Bíblia, para orar. Começa a mudar. Começa a aliar a sua leitura bíblica com livros. Começa a buscar revelação e conhecimento em outras fontes aliadas à palavra de Deus. Porque às vezes a gente já leu a Bíblia uma vez, duas vezes, e aí você pega e vai tentar ler de novo e aquilo não tem nada. Parece que você lê e não fez diferença alguma. Então uma dica, comece a ler livros. Comece a buscar em outras fontes, para que isso possa te animar, para que isso possa te ajudar. Pegue pregações e palavras aí no YouTube, sei lá onde, de outros pregadores, de pessoas com caminhada muito maior que a gente. Tem um monte de palavra do Paulo Júnior aí, que é um dos fundadores do Sol da Terra, que quando a gente vai e ele prega, a gente sai assim, com a cabeça travada. Então busque algo novo para você. Nós temos a internet e temos à nossa disposição tudo nas nossas mãos. Basta a gente dar um passo. Basta a gente sair da mesmice, sair do conforto
e deixar que o Espírito Santo de Deus balance o nosso coração e comece a nos confrontar com coisas que a gente precisa mudar. Muitas vezes eu não quero ir no pequeno grupo, velho. Muitas vezes eu quero andar de skate. Essa é a verdade. Mas e aí? Será que eu não querer ir vai determinar se eu vou ou não? Ou será que vai ser o meu compromisso? Será que vai ser a minha consciência? Será que vai ser a minha convicção daquilo que eu sou em Deus que vai mandar? Então, às vezes o negócio está lá bombando, o trem, e eu tenho que ir embora. Cata o skate e vamos embora. E é difícil para mim. E aí você vai pegar o seu exemplo aí que às vezes te prende, que te trava. E vai colocar na sua realidade. O que vai mandar? É a sua vontade da sua carne? É o seu às vezes não querer ir porque é chato, porque é ruim? Ou é a sua convicção de que se você for, de que se você participar, do que se você se envolver, fazer, isso vai mudar algo na sua vida? É isso que é matar o velho homem. É isso que é sair da zona de conforto. Porque o confortável às vezes é ficar em casa. O melhor, o mais agradável é eu ficar na rua muitas vezes. É às vezes eu sair com os meus amigos na balada, de rolê à toa. E não tem nada de errado nisso. Mas aí às vezes quando a gente marca algo que vai bater com esse horário, a gente, não posso, estou cansado. Vixe, sábado, 10 horas, a gente sai para fazer evangelismo, não vai dar. Mas se fosse para outra coisa, a gente ia. Se fosse para a gente zoar, fazer bagunça, a gente anima na hora. Mas quando é relacionado para outras coisas, a gente fica de corpo mole. A gente não mede um esforço sequer para poder estar junto. Então esse é o diagnóstico, às vezes, da sua vida. E esse é o diagnóstico que Deus fez comigo. Que Deus falou comigo. Não adianta você ficar chorando algo que você já viveu comigo, se você não mudar o seu coração. Se você não mudar esses hábitos seus. Então é necessário a gente fazer. Mesmo não sendo agradável, mesmo a gente não gostando, a gente não querendo, a gente vai fazer, a gente vai se envolver. Porque o nosso compromisso, ele é maior do que a nossa vontade. Feche seus olhos aí e começa a analisar a sua vida.